a gente tava num período de muita ansiedade, porque a gente queria muito que acontecesse, né? Tipo, ele vai parar de tomar medicação, então a gente tem que correr contra o tempo. E demoraria, depois do término da... Tipo, parei de tomar o remédio hoje, pra gente poder engravidar, demoraria 4 meses. Então foram 4 meses tensos. Veio uma nova gravidez. E aí a gente ficou muito feliz e eu fiquei muito convicta que dessa vez tinha dado tudo certo. Quando a gente engravida, tem um beta que a gente faz, que a gente vê a quantidade desse beta. Então, quando você colhe um beta e tem um valor hoje, aí 48 horas você repete esse beta, se ele dobrar de valor, significa que, teoricamente, a gestação está evoluindo bem. Então, eu fiz tudo correndo super bem. Aí, contamos pra todo mundo, assim, da família, tal, os mais próximos, porque a gente tinha certeza que tinha dado certo. Infelizmente, 2 meses mais ou menos depois, não deu certo. Eu tive um novo aborto. Que pena. E aí esse aborto foi muito dolorido pra mim. Muito mesmo, porque a gente esperava que estava fluindo tudo bem e infelizmente não. E aí isso foi no final de 2020. E aí, assim, quando eu voltei a trabalhar, no meu primeiro dia de trabalho, até se eu tiver alguma colega assistindo vai se lembrar, a equipe onde eu trabalhava ficou muito sentido com esse acontecimento. E aí, quando eu voltei, era a semana entre Natal, acho que era uma semana entre Natal e Ano Novo. O primeiro dia que eu voltei a trabalhar, após 15 dias de uma perda que, né, eu passei o período da manhã, aí nós estávamos em 2 enfermeiras, uma saiu para fazer atendimento domiciliar e eu fiquei. Coincidentemente, foi uma manhã somente de atendimento de abertura de pré-natal, que elas chegou naquele dia 3 mulheres para abrir pré-natal. Santo Deus. Chegou 2 mulheres que tinham ganhado bebê, então elas vêm para fazer o teste do pezinho e a gente faz uma consulta para orientar sobre a amamentação, os cuidados e tudo mais. E uma que também tinha passado por um aborto. E ela, assim, sentou na minha mesa e ela desabafou toda a dor que ela estava sentindo. E foi muito difícil. Eu lembro que eu estava com uma colega junto, uma técnica de enfermagem, e ela estava atrás, né, da paciente. Ela falava assim, você quer sair daqui? Falava baixinho, você quer sair daqui? Eu atendo ela. E eu falava assim, não. Porque eu trabalho com isso. Então, não adianta eu fugir naquele dia. Foi muito difícil pra mim, foi muito doloroso. Mas se eu fugisse naquele dia, amanhã ia ter, depois de amanhã ia ter. E aí, foi uma coisa muito crucial na minha vida, que assim, eu amo trabalhar com isso. Eu amo a maternidade, eu amo gestantes, eu amo bebês, eu amo criança. E eu me identifico demais com esse trabalho. E eu passei por isso, foi muito doloroso. E aí, assim, a equipe chegou até a conversar comigo sobre essa situação, porque via o meu sofrimento, porque via o quanto a gente tinha desejado e, ao mesmo tempo, o quanto eu tinha sofrido por ter passado por isso por 2 vezes. Então, assim, você quer, porque na unidade de saúde a gente tem programas, né? Então, assim, mesmo que a gente trabalhe com mais de uma enfermeira, esses programas são designados e divididos entre essas enfermeiras. Então, eu era responsável pelos grupos de gestante e tudo mais. Eu falava, não, eu quero continuar. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, olha, já que eu não vou poder ter outro bebê, porque aí o meu marido voltou a tomar a medicação, então, teoricamente, não poderíamos engravidar novamente, eu vou me dedicar a essa profissão. Porque eu amo isso. Então, se eu não puder viver isso de novo, eu quero dar o melhor para as mães que eu for lidar com isso. Que legal. E foi quando, no ano passado, eu comecei a fazer cursos de amamentação, de consultoria. Aí, assim, na internet, você deve saber também, qualquer pessoa aqui que tá vendo, quando você pesquisa alguma coisa no Instagram, automaticamente começa a aparecer propagandas de assuntos que você pesquisou. E aí, eu faço o furo humanizado também, que é o brinquinho. É uma técnica humanizada de colocar brinco. E eu trabalho com isso com recém-nascido, com crianças, com adultos, mulheres, homens, né? Legal. E aí, eu fiz um curso, comecei a trabalhar com o furinho humanizado, porque eu trabalhava com gestantes que acabou de ganhar nenê, e falei assim, então eu vou emendar ali, né? Ganhou o nenêzinho, já chama a Daiane pra pôr o brinquinho. E aí, com isso, começou a aparecer os cursos de consultoria. E eu fui me aprimorando. Então, eu fiz cursos com consultoria de amamentação, consultoria de cuidados com recém-nascido. Eu já tinha curso de massagem. Aí eu fiz um curso de massagem voltada para gestante, fiz curso de Chantala, que é uma massagem voltada para o recém-nascido, né, para o bebê. E, logicamente, que pessoas falavam para mim, Daiane, isso não é muito dolorido para você? Depois de tudo que vocês passaram, você ter a perda e você trabalhar com isso? Porque, assim, tem algumas pessoas que têm perda, não só de gestação, mas como de um filho. E é difícil você lidar com isso, né? Tipo, meu sonho é de ter outro filho. E trabalhar como gestante, cada vez que chegava uma mãe com um recém-nascido, alguém da equipe ia lá comigo. Porque, tipo, poderia ser o meu ali, né? Era difícil? Não era? Aliás, era muito difícil, não era fácil. Mas eu falei, é o mundo que eu quero trabalhar. Então, foi onde que a consultoria de amamentação veio através dessa minha dor. Eu intensifiquei essa vontade de trabalhar com isso através disso. Porque eu falei, se eu não tiver a oportunidade de trabalhar, de ter outro filho, então eu quero investir nessa profissão para mim ter o prazer, né, de acompanhar essas mães, de acompanhar esses bebezinhos recém-nascidos. Nessa unidade que eu te falei que eu trabalhei, que a gente lidava com famílias, então tinha muita mãe muita ignorância no conhecimento de como cuidar de um bebê. Tem muitas famílias que vêm de outros estados morar em Votuporanga e às vezes vem só a mulher e o marido, às vezes com alguns outros filhos, não tem uma rede de apoio. E aí eu comecei a investir nisso na atenção básica, nas unidades de saúde, porque era o público que eu estava lidando diretamente. Aí, eu falei, pera lá, eu preciso expandir isso. Porque uma mulher que faz um pré-natal numa rede particular, né, seja particular mesmo, ou seja, por um plano de saúde, nos consultórios de obstetra, não tem profissionais que oferecem esse serviço que as unidades de saúde oferecem. Não existe grupo. Aliás, a gente tem um profissional aqui em Votuporanga, que ele tem uma enfermeira que trabalha com ele, que faz esse trabalho. E é excelente. Mas a maioria não. Então, assim, eu falei, eu preciso expandir isso. Eu preciso levar essa orientação
dar essa assistência para essas mães que não estão na rede SUS. Porque tem muitas mulheres que são acompanhadas pelo particular e que depois, igual você falou, o bebê nasceu lá no hospital, a hora que o bebê nasce, tem uma equipe que vem e te orienta. Mas a hora que você chega em casa... Já era. Quem que te ajuda? Às vezes é a sua mãe, às vezes é a sua sogra, mas às vezes é aquele palpite que não é bem-vindo, que tá errado, que não é bem assim que tem que fazer. E assim, como eu falei, a gente que trabalha na área da saúde, a gente tem que estar sempre estudando, porque as coisas vão aprimorando, né? As tecnologias, as mudanças, os estudos vão mostrando que, às vezes, hoje a gente coloca um negócio desse jeito e no outro dia não é desse jeito que tem que pôr, que assim a gente descobre que é melhor. E aí, eu expandi. Então, eu comecei com a consultoria de amamentação e cuidados recém-nascido, fora do meu trabalho da atenção básica, com essas mães. E tá dando muito certo, graças a Deus. Eu faço o furo humanizado, é um atendimento em domicílio. Isso é muito benéfico para as mães, principalmente, né, de recém-nascido, porque às vezes você faz uma cesárea, tá ali naquele período que você não pode se locomover muito por conta, né, do repouso que tem que ter. Aí eu vou na sua casa, você escolhe a joia que você quer colocar, eu trabalho com uma linha própria, e aí eu faço o furinho. Às vezes, né, a mãe já quer, faz um em mim também. Faço, igual eu falei, em adultos também, crianças maiores. E a consultoria. E a Sofia já pôs? Sofia já colocou. Já colocou? Já colocou. Olha que benção, rapaz. Sofia já tá de brinquinho já. E aí é isso. Então, assim, eu contei essa história porque eu queria que vocês entendessem como que eu cheguei aqui, né? E aí a gravidez. A gravidez é um desejo que não morreu. E tô emocionada. Pode ficar emocionada? Claro, claro. Como não ficar, né? E aí, assim, esse ano, eu me dediquei muito nessa área. Muito, com muito amor. E algumas pessoas chegaram aqui até a falar, né? Que eu faço muito amor porque eu amo mesmo. Eu tenho muitos sobrinhos, que são filhos dos irmãos do meu marido. Mas eu sou filha única, então eu tenho muitos priminhos pequenos da minha parte. E eles sabem que eu sou a tia que gosta de brincar, de passear, que leva pra casa pra dormir em casa. E aí, depois do último aborto, eu falei, eu preciso desencanar. Eu preciso parar de focar tanto nisso e deixar Deus agir na minha vida. Eu e meu marido passamos por essas dificuldades de saúde e a gente tem uma fé muito grande. Então, tudo dava muito certo. A gente tinha os nossos sofrimentos, mas Deus nos dava a salvação. Amém. E aí, no final do ano passado, o Matheus é acompanhado em Jales, no Hospital de Amor. O médico falou pra ele assim, nós vamos suspender as medicações. Porque o Matheus fazia uso de 2 medicações, uma injetável uma vez por mês e um comprimido diário, que é como se fosse uma químio oral. E ele falou assim, como já faz muito tempo que você tá fazendo uso dessa medicação, então nós vamos suspender por 6 meses, pra gente ver como seu organismo vai reagir. E aí o Matheus chegou muito feliz contando, né? Inclusive, nesse dia, ele foi fazendo oração ao longo do caminho e pedindo pra Deus, porque ele tava decidido de pedir pro médico que ele queria parar, porque ele queria tentar mais uma vez. E não me contou. E aí o médico, antes dele abrir a boca, o médico falou, olha, Matheus, né, nós vamos suspender e tal. O Matheus ficou muito emocionado, porque acho que Deus falou, não vai precisar de você pedir, porque já está preparado. E aí, quando o Matheus chegou em casa e me contou, eu falei, não, nem me fala. Não quero saber se você vai ficar sem, quanto tempo, porque da última vez eu criei uma expectativa muito grande, atrasava um dia, eu já lá fazia teste, eu ficava com isso na cabeça, então eu não quero saber. Ah, mas você não quer ter outro filho? Eu quero, mas se Deus achar que tem que ser, ele vai fazer sem saber. E assim foi. Né? Então, a notícia é que estamos grávidos. Uau! Glória a Deus! Passou 5 meses que ele estava sem a medicação, entrando pro 6º mês. Aí o Matheus falou assim, amor, se a gente não começar, né, tentar certinho, tá acabando o prazo, né? Vai dar os 6 meses. Eu falei, não tem problema, porque se não engravidar até os 6 meses, significa que não era pra ser. E ele falou assim, tá, mas você não quer, né? Vamos tentar. Não, Matheus, não vamos. Aí a minha mãe começou a falar, Daiane, vocês precisam fazer uns exames, porque você não pode tomar medicação. E o Matheus também tá sem, vai acontecer. Procura o seu médico, pede pra ele fazer uns exames, né? Pra ver como que você tá, hormonal, como que tá a produção do Matheus de esperma, se tá tudo ok. Porque se acaso você engravidar e tiver algum problema, vocês podem detectar antes. Mãe, eu não vou fazer. Eu não quero pensar nisso. Não que eu não queria ter outro filho, mas eu não queria criar expectativa. Aí de tanto ela falou, tá bom. Fui lá, fiz uma bateria de exames. Matheus fez os exames dele, fiz ultrassom, fiz exames hormonais, um monte. Aí, no dia 6 de abril, levei pro meu médico ver os resultados e falei pra ele, doutor, vim pro senhor ver os resultados e me falar, o que o senhor acha? O senhor acha que vale a pena tentar, né, diante de 2 abortos repetitivos? Ele falou assim, olha, pelos exames está tudo ok, Matheus tá ótimo. Então, eu acho que se você quiser, é o momento. E me passou uma medicação que quando eu menstruasse, no primeiro dia, era pra mim iniciar com aquela medicação que ajudaria na minha ovulação. Tá bom. Isso, eu já estava com um dia de atraso, mas o meu ciclo é muito irregular. Ai, fui pra casa. Aí, contei pro Matheus, contei pra minha mãe e tal. Ah, então tá. Então agora vamos esperar eu menstruar e eu tomo a medicação. Mas eu não quero neura. Passou um dia nada, passou 2 dias nada. No 3º dia, o Matheus, Daiane, vamos fazer o teste? Matheus, eu não tô grávida. Fica tranquilo. Mas Daiane não desceu. Não, mas é porque o ciclo tá irregular. Aí, somos católicos. E a gente tem participação em alguns grupos da igreja. E era sexta-feira da Paixão. E aí a gente tinha uma missa às 3 horas da tarde pra ir. E aí, antes da gente ir na missa, ele foi lá na farmácia, comprou um teste, falou, você vai fazer esse teste. Porque se tiver negativo, beleza, mas eu quero desencanar. E o Matheus é muito ansioso. Aí eu fiz o teste e foi muito engraçado. Porque o teste que eu normalmente fazia uma cruz. E esse fez só um pauzinho. Falei, Matheus, tá negativo, um pauzinho só. Guardei o teste na caixinha, e aí a gente foi se arrumar pra ir pra missa. Falei, deixa eu tirar essa caixinha daqui, porque se meu filho ver, ele vai ficar encanado. E o Arthur tem um desejo enorme
de ter um irmãozinho, uma irmãzinha, né? Que ele fala que ele quer ser o irmão mais velho. A hora que eu peguei a caixa, aí eu fui ler a descrição na caixa. O um pauzinho era positivo. E quando era negativo, ficava branco. A gente ficou eufórico dentro do quarto, né? E eu não podia gritar, não podia fazer escândalo, porque eu não queria que o Arthur ouvisse. E aí eu falei, meu Deus, como assim? Porque eu estava com a mente muito tranquila. E eu tinha certeza que eu não estava grávida. Porque a gente não ficou com aquilo na cabeça, sabe? Fomos pra missa, mas eu chorava tanto na missa. O meu cunhado, ele é ministro na igreja. E aí teve um momento da encenação de Jesus Cristo, que o padre entrava com a imagem de Jesus Cristo. E aí ele posicionava lá na frente. E eu fico muito emocionada porque é muito forte, assim, pra nós, né? E aí a gente podia ir até lá à frente, se ajoelhar e beijar os pés de Cristo, porque a gente estava entrando na semana que ele ressuscitaria. E eu não conseguia parar de chorar, agachada. E eu agradecia tanto, mas ninguém sabia. E o meu cunhado do lado, dando apoio para aquelas pessoas, olhava pra cara do Mateus, tipo, o que tá acontecendo com a Daiane? E a minha tia tava nessa missa, aí ela também não tava entendendo nada. E eu só falava assim, não, porque eu tô muito emocionada com, né, a encenação. E não era, é porque eu tinha visto que o meu teste estava positivo e Deus estava agindo na nossa vida no momento dele. Então, assim, foi extremamente emocionante pra nós. E aí, combinamos de não contar pra ninguém, né? Vamos esperar o primeiro ultrassom, vamos esperar passar essa fase de ter certeza de que teve uma boa evolução e depois a gente conta. E aí foi isso. Então, assim, agora que estamos começando a contar, né? A gente esperou quase, acho que um mês pra contar pro meu filho, pra minha mãe, pra minha sogra e pros meus cunhados, que são as pessoas mais próximas. Aí eu fiz ultrassom, ouvi o batimento cardíaco do bebê, foi surreal pra nós, foi emocionante demais, porque a gente tinha certeza que a bênção estava confirmada. E aí é isso, então... A profissão, né, a consultoria de amamentação, acho que ela veio pra me desligar dessa obsessão e acho que Deus me preparou, né? Me colocou ali no meio das mães, das gestantes, dos bebês. É uma delícia ouvir isso, sabia? Daiane, assim, ó, antes de mais nada, parabéns, né, pra você, parabéns pro Mateus, né? Que esse bebê faça mais uma vez sentido na vida de vocês, trazendo pra vocês sempre a lembrança de que Deus é com vocês. Com certeza. Independente daquilo que todo mundo pense ou daquilo que todo mundo acha, Deus vê graça na vida de vocês, na sua vida, na vida do Mateus, na vida da sua família. Então, parabéns. Faço votos que na sua gravidez, na sua gestação, né, seja uma gestação maravilhosa, que você possa curtir cada segundo desse bebê com você de uma maneira esplendorosa e principalmente derramada do Espírito Santo na sua vida e na vida desse bebê que tá aí sendo gerado, e eu tenho certeza com todo amor e carinho, né? Pela história que você contou, não dá pra falar o contrário. E faço votos que Papai do Céu continue olhando por vocês, pela história de vocês dois, né? Pela história da família de vocês, que ele venha a cada vez mais somar na história de vocês e que você, através do teu trabalho, possa desenvolver nas pessoas que precisam também esse mesmo amor, esse mesmo carinho pela tua profissão e pelas pessoas, que é o que parece e apresenta pra mim nesse nosso bate-papo aqui. Então, mais uma vez, parabéns, que o Papai do Céu ilumine muito a vida de vocês. Amém.